Bom, agora nós trataremos aqui da nacionalidade, que está no capítulo 3 da Constituição Federal de 1988. O artigo 12, ele diz o seguinte: são brasileiros, inciso 1º, natos, ou seja, quais são os brasileiros natos? Os brasileiros natos são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ou seja, este inciso, ele exige mais de você uma interpretação, ele exige mais um conhecimento em português. Por quê? Ele nos informa o seguinte, que quem nasceu no Brasil é considerado brasileiro nato. Porém, há alguns casos que a pessoa pode ter nascido no Brasil e não é brasileiro nato, como por exemplo, no caso dos filhos de estrangeiros, porém aqueles estrangeiros, eles estejam aqui no nosso Brasil a trabalho do seu país. Por exemplo, se nós temos aqui um cônsul da Rússia, e aí a sua esposa está grávida e ela tem um filho aqui, durante o momento que ele está trabalhando no consulado russo aqui no Brasil, ele está representando a Rússia no Brasil. Então, o filho dele não será considerado brasileiro nato, ele será considerado russo, ou ele depois pode ser considerado, dependendo de alguns requisitos, brasileiro naturalizado. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. A linha B do artigo 12, ela nos diz o seguinte, que também são brasileiros natos: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, você pode ter, o cidadão ele pode ter nascido em outro país e ser considerado brasileiro nato. Se, por exemplo, o pai ou a mãe, ou os dois, estejam fora do Brasil, mas a serviço do governo, do Estado brasileiro. Então, por exemplo, o cidadão, ele é um diplomata brasileiro, e ele está, por exemplo, na Indonésia, e se a sua esposa grávida teve um filho lá na Indonésia, mas ele está lá a serviço da República Federativa do Brasil, o seu filho também será considerado brasileiro nato. E isso é pegadinha de concurso. O brasileiro nato não é somente aquele que nasce no Brasil. Ele pode ter nascido em outro país, desde que seu pai ou sua mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Isso vocês têm que gravar, porque cai bastante. A linha C, ela também diz que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou seja, também é considerado brasileiro nato, por exemplo, aquele brasileiro que ele nasceu no estrangeiro e aí ele foi registrado em repartição pública brasileira competente, ou seja, o cidadão nasceu nos Estados Unidos da América, ele é filho de pai ou mãe brasileira, e aí o seu pai ou a sua mãe eles o registram na repartição competente, ou seja, no consulado brasileiro, naquele país em que ele nasceu. Este brasileiro também é considerado brasileiro nato, ou seja, nós estamos vendo aqui mais um caso de um brasileiro que não nasceu no Estado brasileiro, mas que ele é considerado brasileiro nato. E é isso que o examinador vai exigir de vocês, esse tipo de conhecimento. Ele vai colocar uma questão lá, falando, fulano nasceu nos Estados Unidos da América, e aí ele vai contar os casos para você decidir se ele pode ser considerado brasileiro nato ou não. Então fiquem bem atentos. Esse artigo 12, ele tem muitas pegadinhas. Marquem, leiam, releiam, não deixem de ler esse artigo, ele é muito importante. Então, nessa linha C também, ela tem um outro caso que ela fala, que também são considerados brasileiros natos, aqueles que nasceram fora do Brasil, mas que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Porém, para você fazer a opção pela nacionalidade brasileira, você tem que ter atingido a maioridade
Então, você, no nosso ordenamento jurídico, você tem que ter a partir de 18 anos de idade. Então, você nasceu nos Estados Unidos, por exemplo, não só nos Estados Unidos, você nasceu, por exemplo, na Argentina, mas seu pai ou sua mãe, ou os dois, são brasileiros, e você atinge a maioridade e fala: nossa, mas eu quero a minha nacionalidade brasileira, eu gosto de ser brasileiro, eu quero ser brasileiro nato. Então você terá que residir aqui no Brasil e optar pela sua nacionalidade. O inciso 2 do artigo 12, ele agora nos mostra quais são os casos de brasileiros naturalizados. Então, vamos ver aí a linha A do inciso segundo, que diz o seguinte, que são naturalizados os brasileiros que, ou então os cidadãos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa linha, ela quer dizer o seguinte, que se o cidadão ele nasceu em outro país, mas que esse país eles falam a língua portuguesa, por exemplo, em Portugal, em alguns países africanos, salvo engano, Moçambique, eles falam a língua portuguesa. Então, essa pessoa, para adquirir a naturalização, basta apenas ele residir por 1 ano. Basta ele residir por 1 ano na República Federativa do Brasil, ou seja, 1 ano ininterrupto. Residir 1 ano ininterrupto é você ficar aquele ano inteiro residindo no Brasil. Não é você morar aqui 6 meses, depois volta para o seu país de origem ou qualquer outro país, mora 1 mês, depois volta. Não, é 1 ano direto, ininterrupto. E ter idoneidade moral. A idoneidade moral é a sua conduta. Geralmente eles vão olhar se você cometeu algum crime, igual antes da sua naturalização, por exemplo, tráfico de drogas, terrorismo. Então, provavelmente, se você cometeu esses delitos, a sua nacionalidade, ou seja, a sua naturalização será barrada. Já a linha B também diz que podem ser considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, a diferença, na linha A, nós vimos que os originários de países que falam a língua portuguesa, eles precisam apenas residir 1 ano ininterrupto e ter ali a idoneidade moral. Já aqueles que são de qualquer outro país, mas que a língua oficial daquele país não é a língua portuguesa, os requisitos são mais complicados, ou seja, eles precisam residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não podem ter condenação penal. E eles também têm que requerer a naturalização brasileira. Então fiquem bem atentos, porque o examinador pode querer comparar esses dois incisos e te confundir nisso daí. Ele pode querer falar, por exemplo, que o cidadão que nasceu na Holanda, que não é um país de origem de língua portuguesa, que aquele cidadão, se ele morar 1 ano ininterrupto no Brasil, ele pode adquirir a naturalização. E aí vocês vão marcar que isso é mentira, ele não pode. Ele tem que residir aqui por há mais de 15 anos ininterruptos. E presta atenção que um fala de idoneidade moral e o outro fala que não pode ter condenação penal. Prestem muita atenção nisso, porque senão vocês vão afogar. E aluno nosso aqui não afoga. Já o parágrafo 1º do artigo 12, ele diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo casos previstos nesta Constituição. Esse parágrafo ele nos diz o seguinte: nós, brasileiros, vamos conceder aos portugueses que estiverem residindo aqui no nosso país de forma permanente os mesmos direitos que os portugueses nos concedem quando nós estamos em Portugal.
Isso aí é a questão da reciprocidade. Ou seja, o que eles fizerem por nós, nós faremos por eles. Porém, aqui fala, salvo os casos previstos nesta Constituição. É porque nem todas as situações nós podemos conceder aos portugueses. Como, por exemplo, nosso ordenamento jurídico, ele diz que existem alguns cargos em nosso país que eles são privativos de brasileiro nato. E um desses cargos, por exemplo, é o de presidente da República. Porque imagina como seria estranho você colocar como presidente da República alguém que nasceu em outro país, alguém que não é considerado brasileiro nato, um naturalizado. Seria algo até bizarro, porque ele poderia, por exemplo, trabalhar não em favor do nosso país, mas em favor daquele país do qual ele nasceu. Então, esses direitos que nós concedemos aos portugueses e eles nos concedem, eles não são absolutos, tem exceção.